Vou deixar aqui no final as minhas expectativas para o próximo semestre. Eu espero estar mais organizado no segundo semestre, fazer o que é preciso em menos tempo. Fui aprovado no processo seletivo da Liga de Cardiologia. Vou ver quando eu fizer o vídeo falando do segundo semestre se foi uma boa experiência na Liga, se não for. Fazer todas essas coisas da faculdade, mas ainda dá tempo de fazer as outras coisas da vida, né? Então, principalmente exercício físico. Então vamos ver lá em julho, agosto, quando eu fizer o vídeo sobre o segundo semestre, se eu conseguir atender essas expectativas. E aí, será que eu consegui cumprir com essas expectativas? E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, aluno de Medicina da UEPA, e esse vídeo aqui é pra falar sobre o meu segundo semestre na Faculdade de Medicina. Eu vou comentar sobre se eu consegui cumprir com as expectativas que eu tinha deixado lá no finalzinho do vídeo do primeiro semestre, mas antes eu quero dar um apanhado geral pra vocês de como é que foi a estrutura curricular desse meu segundo semestre. Bom, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, de novo, eu sou o Felipe e eu faço medicina na Universidade do Estado do Pará. Lá a gente utiliza o método PBL, o método ativo de estudos, então a minha grade curricular é organizada dessa forma. Já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre o PBL e falando também sobre o currículo da UEPA. Eu vou deixar esses vídeos aqui na descrição caso você tenha curiosidade de saber. Então eu não vou me ater muito a explicar a especificidade de cada uma das matérias, porque já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Queria tirar um momento desse vídeo para falar sobre uma coisa que me ajudou a chegar na Faculdade de Medicina para que eu pudesse estar fazendo esses vídeos agora falando sobre os meus semestres, que foi o estuda.com. Eu já falei sobre o estudo em vários vídeos aqui no canal, mas realmente é uma plataforma que eu gosto muito, porque na época que eu fazia vestibular, eu fazia muita questão do Enem, e a gente consegue encontrar essas questões com muita facilidade lá no site do Estuda mesmo. E dentro do Estuda, além de encontrar esse banco de questões enorme, você ainda consegue ter todos os gabaritos e todas as resoluções comentadas dessa questão, sejam pelos professores, sejam por outras pessoas que resolveram. E também, se você tiver cadastrado na plataforma, você consegue avaliar a tua evolução de desempenho, porque a própria plataforma do Estuda monta gráficos para te mostrar como é que tá o teu desempenho durante o ano. E desde a época que eu tava fazendo vestibular até agora, o Estuda só evoluiu. Então agora tem várias outras funcionalidades muito incríveis, como por exemplo, o plano adaptativo, onde você consegue colocar suas informações e ele monta um cronograma de estudos baseado no quanto de tempo você tem para estudar e das tuas principais dificuldades. Agora você consegue mandar as tuas redações para lá para serem corrigidas. Se você assinar algum dos planos, você tem créditos de redação, então você consegue mandar e receber essa correção da tua redação, que é super importante para a prova do Enem. Sem contar que agora a plataforma também tem várias videoaulas para você estudar por lá mesmo os conteúdos que você perceber que você tem mais dificuldade. Então é uma plataforma que eu super indico para quem tá fazendo vestibular, não só para quem tá tentando medicina, mas para quem tá tentando qualquer outro curso. Então eu vou deixar os links para você conhecer o Estuda aqui na descrição, lembrando que quem tá assistindo aqui pelo canal tem desconto de 10% nos planos mensais e de 20% nos planos anuais, basta usar o cupom Felipe Rabelo. Vou deixar as informações aqui na descrição, dá uma olhada lá. No eixo de tutoria e morfofuncional, que é onde a gente vê anatomia, histologia, fisiologia e farmacologia, nesse semestre a gente focou em alguns sistemas. Então lá no comecinho do semestre a gente viu a parte do sistema excretor e toda a função do rim, vimos também a parte de neuro, então a neuroanatomia, a neurofisiologia e também as bases da endocrinologia, pra gente falar sobre hormônios e a produção e a fisiologia mais básica disso. Isso no primeiro módulo desse eixo de tutoria e morfo. No segundo módulo a gente viu sobre o sistema gastrointestinal, que foi assim a minha coisa favorita, é o assunto que eu mais gosto e é muito interessante de fato. Na verdade, o nome do módulo é metabolismo e nutrição. Então a gente viu sim o sistema gastro, mas não só isso, né? Também outras questões relacionadas à nutrição, ao metabolismo. E agora, para terminar, no último módulo da tutoria e morfo, a gente viu imunologia. No eixo de habilidades profissionais, que é onde a gente estuda semiologia, durante esse semestre a gente viu o exame físico do pré-córdio, do sistema osteoarticular, do tórax e do abdômen. Em todos esses módulos a gente viu tanto o exame físico quanto também o raio-x de cada uma dessas regiões e aprender a identificar vários sinais. No GIESC, que é um eixo que a gente tem voltado a atenção básica à saúde, a gente continuou com as nossas idas aos postos de saúde, as estratégias de saúde da família, e durante esse semestre a gente teve bem mais prática do que a gente teve no semestre passado, mas isso eu já esperava, porque é o caminho natural do curso, a gente vai cada vez mais fazendo mais coisas. E dentro desse módulo também, finalmente eu consegui entregar, junto com o meu grupo, o nosso trabalho de conclusão anual, que é entregue no final de cada semestre par. No módulo de humanidades médicas, a gente foi surpreendido no começo das aulas com o fato de que a gente ia ter que fazer uma pesquisa científica que vai durar 3 semestres, então acabou de passar um, mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso no decorrer do vídeo. E a nossa matéria de pesquisa científica foi um caso à parte, porque foi bem
Fazendo um apanhado aqui das expectativas que eu tinha deixado lá no vídeo do primeiro semestre, uma das primeiras coisas que eu falei é que eu queria muito conseguir me organizar melhor pra não levar tanto tempo pra fazer as coisas que eu precisava. Eu, de fato, consegui notar que eu faço as coisas hoje em dia muito mais rápido. Então, por exemplo, um assunto que eu tinha que estudar, que eu demorava muito pra conseguir fazer o processo de estudo e entender lá no primeiro semestre, agora eu consigo fazer isso muito mais rápido. Eu não diria que eu consegui ficar mais tranquilo, porque tiveram vários momentos onde eu tive que usar uns horários aleatórios pra conseguir fazer as coisas e entregar. Mas diferente do primeiro semestre, eu não atribuo isso à lerdeza. Eu acho que teve uma quantidade maior de coisa pra fazer no segundo semestre. Eu tinha mais atividade extra pra fazer, tanto da Liga de Cardiologia, que foi uma coisa que eu citei lá no primeiro semestre, quanto também da vida pessoal. Fora isso, hoje em dia as minhas leituras são mais fluidas, porque eu tenho mais base pra entender o que eu tô lendo. Então, às vezes, o livro tá citando uma ectasia, tá citando uma questão da fisiologia do coração, tá citando uma questão fisiológica que eu já estudei. Então, lá no primeiro semestre, quando eu ia ler um conteúdo, eu acabava tendo que voltar muitas coisas pra poder entender o que eu tava lendo. E agora, essa leitura tá muito mais fluida. Isso facilita com que seja mais rápido também. Outra coisa, lá no primeiro semestre, eu também tava muito preso a fazer todo o meu estudo a partir da leitura e um resumo do que eu tinha no livro. Os livros continuam sendo muito importantes, é muito interessante a gente checar e ter certeza das fontes que a gente tá usando, isso é extremamente importante, mas os materiais que existem aí pela internet também ajudam muito. Então, essas plataformas que vocês talvez conheçam algumas, que tem videoaulas sobre os assuntos da faculdade de medicina, me ajudaram demais durante esse semestre, porque você consegue ver uma aula específica num tempo mais curto, e aí isso te dá pelo menos até um direcionamento para quando você for ler no livro, ser uma leitura muito mais rápida. E foi um semestre também que eu utilizei muito resumos de pessoas veteranas lá da universidade. Inclusive tem uma menina lá que os resumos dela estão por toda a UEPA, todo mundo sabe quem ela é, e todo mundo usa esses resumos dela para estudar, porque realmente são resumos bons e ajudam a gente a ter um direcionamento. Não dá para estudar só por eles, eu acho que acaba não sendo suficiente, mas com certeza ajuda muito e, de novo, dá um direcionamento para onde você tem que ir. Eu acho que isso faz toda a diferença, você estudar com direcionamento. No primeiro semestre eu me sentia muito perdido, eu não sabia exatamente até onde eu tinha que ir, e agora eu tenho isso mais controlado. Lá no vídeo do primeiro semestre eu citei também o fato de eu querer fazer mais prática, eu esperar fazer mais prática durante esse semestre. E assim, ainda não foi tanto quanto eu gostaria, mas teve sim muito mais prática do que no primeiro semestre. Primeiro, as minhas idas ao posto de saúde tiveram mais prática consideravelmente do que no primeiro semestre. Eu tenho consciência de que lá no primeiro semestre a gente não tinha tanta coisa pra fazer, então a gente poderia no máximo aferir uma pressão, tirar medidas antropométricas, então circunferência abdominal, pesar e tudo mais. A nossa triagem era basicamente essa. E esse semestre a gente tinha um pouco mais de coisa pra fazer, porque a gente tinha tudo isso e a gente também tinha mais conhecimento pra acompanhar a escuta ali do paciente, a anamnese do paciente, e também fazer a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, alguns testes para investigação de lesões em tendões, porque a gente tinha visto o osteoarticular na habilidade dos profissionais, então isso foi ajudando que a gente tivesse mais material para fazer coisa prática no posto de saúde. Fora isso, uma outra coisa que me ajudou a ter mais prática foi uma outra coisa que eu tinha comentado no vídeo do primeiro semestre, que foi a Liga de Cardiologia. Eu tinha acabado de passar no processo seletivo quando eu postei aquele vídeo, e eu finalmente comecei as aulas, e eu confesso para vocês que no começo eu acabei me frustrando um pouquinho, porque eu achava que ia ter mais prática. Eu conheço algumas outras ligas, por exemplo, a Liga de Cirurgia tem prática desde o começo, tem muita coisa acontecendo, e a Liga de Cardiologia tava sem toda essa prática no começo. O primeiro semestre foi todo focado num trabalho de pesquisa que a gente tinha que produzir. Super importante, ajudou muito, eu aprendi bastante fazendo essa pesquisa da Liga, mas de qualquer forma eu pude melhorar muito meus conhecimentos sobre a fisiologia do coração e também aprender algumas patologias que realmente são muito interessantes, aprendi muita coisa sobre medicamento também. E agora, recente, em julho, eu tive a oportunidade de fazer um estágio durante 2 segundas-feiras, onde eu acompanhei uma médica cardiologista num atendimento na clínica, então um atendimento ambulatorial de cardiologia. Foi bem interessante, porque eu pude ver na prática a aplicação de várias coisas que eu tinha estudado durante as aulas da Liga, e principalmente a questão dos medicamentos. Realmente, eles se repetem muito, então isso foi bem interessante. E é bem legal fazer estágio, foi muito interessante. Eu sempre fui, inclusive, em consulta médica, assim, nesse mesmo tipo de clínica de cardiologia, e é muito interessante estar do outro lado e ver como é que funcionam os bastidores, digamos assim. Uma outra coisa que eu comentei lá no vídeo do primeiro semestre foi que eu queria arranjar mais tempo pra mim pra fazer coisas da vida pessoal, como, por exemplo, exercícios físicos. E isso daí eu vou dizer que eu consegui quase que 100%, porque de fato eu comecei a fazer exercícios regularmente, comecei a fazer academia e
pasmem, eu estou gostando muito e realmente estou indo regularmente. E aí uma pergunta que eu acho que também pode estar presente em todos os vídeos falando sobre os meus semestres. Bateu algum arrependimento? Eu me arrependi de ter estudado bastante tempo para entrar em medicina e já tô arrependido do curso, me deu vontade de trancar, me deu vontade de sair? Por enquanto, ainda não. Eu acho difícil que isso aconteça, mas eu vou ser cauteloso e falar, por enquanto, não. Não senti nenhuma vontade de desistir do curso, eu me senti realmente muito cansado, tiveram alguns momentos onde eu pensei, caramba, será que eu vou dar conta de fazer isso? Tá muito complicado, mas no final das contas é sempre recompensador. E é engraçado que às vezes eu tô um pouquinho desanimado, mas aí acontece alguma coisa, tipo, é um atendimento que eu presenciei, ou então alguma coisa nova que a gente estudou, que eu percebi uma coisa que eu queria entender há muito tempo, e isso me coloca de novo nesse caminho do significado do porquê que eu quis fazer esse curso e porquê que eu acho isso tão legal, e de fato eu acho isso muito legal, assim, eu me sinto muito privilegiado por estar fazendo uma coisa que, obviamente, tem todas as questões práticas da vida e profissionais e etc, mas além de tudo isso, é um negócio que eu gosto, que me brilha os olhos. Então, realmente, eu sinto como um privilégio muito grande, porque eu sei que nem sempre a gente faz as coisas porque a gente ama, porque a gente gosta, às vezes é só pela obrigação, e poder misturar essas duas coisas é muito bom. Eu ainda não consegui chegar num nível de organização muito completo, e que eu realmente pense, não, é isso aqui que eu vou fazer e eu vou seguir direto porque tá dando certo, mas quem sabe aí pro terceiro semestre, e aí a gente chega, expectativas para o terceiro semestre. Então, de novo, lá no vídeo do terceiro semestre eu vou falar se eu consegui chegar nas expectativas. Vamos lá. Uma muito específica, eu quero comprar um caderno e eu quero começar a estudar escrevendo. Por quê? É inclusive comprovado aí por essa galera da neurociência que você internaliza e aprende melhor as coisas e grava melhor as coisas se você escrever manualmente. E, de fato, eu percebi o quanto que isso é verdade, mas também eu não fiz muito isso porque acaba levando mais tempo e eu tava sempre fazendo as coisas um pouco na correria, mas eu percebi que todas as vezes que eu parei pra estudar direitinho e eu anotava, mesmo que fosse assim, toscamente, eu internalizava aquilo melhor e eu conseguia ter aquela habilidade de falar sem precisar de resumo, sem precisar ficar lendo nada. Então, uma das metas pro terceiro semestre é comprar um caderno pra eu usar durante o semestre e tentar ter um pingo de organização, pelo menos, pra fazer as minhas anotações de cada módulo. Outra expectativa é continuar com os exercícios físicos regularmente e tentar ter uma rotina um pouco mais saudável de sono. Eu tive muito problema de sono esse semestre, não só pela faculdade, mas também por insônia, por um pouco de ansiedade, um pouco de várias coisas que me atrapalharam, uma falta de higiene do sono também me atrapalhou muito na hora de dormir. Isso foi bem prejudicial pra mim, então eu espero ter uma rotina de sono melhor. E isso só vem, com certeza, com uma organização melhor. Próxima coisa, eu quero tentar fazer as coisas com antecedência. Eu consegui fazer algumas coisas com antecedência durante esse semestre, poucas. Mas eu percebi que o quanto te dá um alívio, assim, tipo, olha, tem que entregar tal coisa amanhã, mas beleza, já tá pronto há muito tempo. Então eu quero muito conseguir fazer isso durante esse terceiro semestre, mas eu tenho certeza também que isso só vem com uma grande organização. Até porque eu tenho muita coisa pra fazer, não só da UEPA, mas também da minha vida pessoal, em relação a outras coisas que são super importantes também. E a expectativa de sempre, eu espero ter mais prática, mais oportunidade de lidar com os pacientes no posto de saúde, lá pelo GIESC, e também outras oportunidades de estágio, sejam pela liga, sejam por outras atividades. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder. Vejo vocês no próximo e tchau!